E aí, pessoal, tudo bem? Segunda de manhã, 6 da manhã. Acho um absurdo eu estar acordado uma hora dessa. Mas estou, então, já que estou acordado, vamos falar sobre umas coisas importantes aqui. Muitos de vocês que já são veteranos no canal não vão aprender nada de novo com o vídeo de hoje, porque basicamente o que eu vou fazer é me repetir. Eu vou falar muita coisa que eu já falei anteriormente aqui, mas que eu acho válido. Primeira delas, todo dia quando eu tento interagir com alguma comunidade da qual eu faço parte, ou quando eu vou postar algum vídeo aqui no canal, eu falo, será que eu estou disposto a ler coisas que eu não quero, para falar coisas que eu quero, porque eu acho que elas vão agradar algumas poucas pessoas que precisam? Sim, é impossível você fazer um vídeo que seja útil para toda a humanidade. Não vai conseguir fazer isso. Você vai conseguir fazer um vídeo que seja bom para algumas pessoas. Outras vão olhar para aquilo e vão cagar para aquilo, porque elas vão falar isso eu já sei. E outras vão dizer isso não é do meu interesse. Então não dá para agradar a todos. Mas quando eu percebo que eu vou fazer alguma coisa, eu posso até acabar não ajudando, eu posso acabar fazendo um desserviço, mas eu sempre vou com boas intenções, assim, sabe? E foi o que aconteceu ontem na comunidade do BDO, em que eu fiz um post, porque eu não consigo, tipo, não me manifestar em relação à imaturidade que está acontecendo lá. Mas eu me sinto o pai ou o tiozão, porque já tem idade, né, pra ser tiozão, assim. Eu me sinto o tiozão de toda essa meninada e eu quero mudar todo mundo. Eu quero mudar todo mundo, porque a pergunta que eu recebi é, Fausto, por que é que você se dá o trabalho de? Por que é que você se dá o trabalho de se você sabe que não vai funcionar? Se você sabe que você vai gerar comentários negativos e que tipo, você não vai ganhar nada com isso. Então, vamos parar para pensar, vamos pegar uma comunidade de 18 mil pessoas. Vamos pegar uma comunidade de 18 mil pessoas. Será que é todo mundo sem noção? Não, não é. Então, quando eu faço um post para atacar um comportamento de determinadas pessoas, vamos pegar que desses 18 mil, sejam uns 15 mil homens, porque a grande maioria dos jogadores são homens. Tem bastante mulher, sim, está aumentando cada vez mais, que ótimo, mas ainda a grande maioria é homem. Vamos falar que são 15 mil homens sem noção? É claro que não. Claro que não. É uma quantidade muito pequena desses 15 mil, só que essas pessoas elas causam ruído. Essas pessoas elas causam ruído. Aí você tem essas pessoas que causam ruído. Tá, Fausto, me situa. Que treta é essa? Que treta é essa? Bom, basicamente, algumas meninas criaram uma guild para meninas ou para pessoas que, tipo, né, elas considerassem bem comportadas e que entrassem. Aí você pode até vir especular, sem conhecer as meninas, você pode até vir especular. Você não acha que elas estão capitalizando isso? Cara, pode estar. Pode estar, elas estão no direito delas. Ainda assim, o direito delas usarem uma estratégia de capitalizar em cima de uma toxicidade que elas sabem que existe, não torna essa toxicidade certa. Não torna essa toxicidade justificável. Então, pode ser estratégia de visualização. Se elas estiverem fazendo isso, elas são meninas muito espertas. Não tive oportunidade de conversar com elas, mas aí elas seriam meninas muito, muito espertas, porque a guild delas foi a que mais cresceu em nome, então ela vai ser procurada por pessoas do público-alvo delas. Então, assim, o recrute delas tá perfeito, tá maravilhoso e só tem que ser admirado. Ah, mas é má fé, não sei e também não me interessa. O problema é o fato delas estarem capitalizando com ou sem querer, com querer foi imbecil, né? Intencionalmente ou não intencionalmente, o fato delas estarem capitalizando dessa forma não dá o direito das pessoas serem tóxicas como às vezes são. A gente está falando aí desses 15 mil homens, são todos iguais? É óbvio que não são todos iguais. E se você perguntar para mim, Fausto, você quer converter esses poucos desagradáveis? Não, não. Porque vamos chutar números, tá? É estatística tirada de vozes da minha cabeça. Você tem 15 mil. Vamos pegar que tem os 500 ali que são extremamente ruidosos, que são extremamente inconvenientes, que são tóxicos, que falam besteira, e que tem uns 2 mil indecisos ali que ficam dando risada e que morrem de dar risada, que não tem coragem de serem tóxicos iguais esses, mas que morrem de dar risada quando a besteira é falada. Então vamos colocar mais uns 2 mil.
Vamos pegar aí que uns 5, 7 mil tenha bastante coerência e olha e fala, meu Deus do céu, que povo babaca, mas eles não conseguem contestá-los porque, tipo, eles não querem perder tempo da vida deles. Teve um cara que comentou alguma coisa do tipo, Fausto, nossa, cara, muito obrigado por dizer o que eu penso e que só não disse porque eu não tenho paciência de ler as besteiras que vêm depois. E sim, toda vez eu pergunto, eu tô disposto a ler umas besteiras para falar aquilo que eu acho que eu tenho que falar? E ontem a resposta foi sim. E ontem a resposta foi sim. Bom, então, por que é que a gente se dá o trabalho? Primeiramente, as meninas elas têm o direito de chegar numa guild onde tem os 18 mil homens, com os quais elas não se sentem confortáveis, porque realmente tem pessoas que não sabem se comportar. Eu vou dar um exemplo. Vamos reduzir esse número de 18 mil e vamos pegar aí sei lá, umas três meninas entrando numa guild grande, mas que no Discord lá só tá mais 15 pessoas. Então entra três meninas e tem 15 caras lá. Vamos manter as devidas proporções? Tem esses 15 caras, uns 8 que são extremamente coerentes, sensatos, maduros. Mas aí tem um ou dois que não são. E que se acham engraçados com coisas que não são engraçadas. E aí eles fazem a piada. Aí a menina entra na guild e fala assim: escuta, que inchada que é melhor? É a Doster ou a Manos? Aí vem um cara achando que ele tá fazendo piada, achando que ele tá sendo engraçado, porque ele tá tentando socializar, e ele fala: pega o cabo das duas e enfia no seu cu. E nessa hora, duas pessoas desses 15 que estavam lá morrem de dar risada. Porque eles acham isso muito engraçado. Então a gente tem um problema. A gente tem uma pessoa que não tem noção e faz piada com coisa que ele deveria, no mínimo, mas no mínimo ter muita, absurdamente muita intimidade para poder fazer essa piada. E aí você tem duas outras pessoas que não têm parâmetros daquilo que é respeitoso e daquilo que não é respeitoso e que morrem de rir com aquilo. O que aconteceu com essas três meninas? Elas quitaram da guild na hora, porque falaram, cara, não tem condições. Não tem condições. Estamos falando que essas meninas são frescurentas? Não, a gente só está dizendo que elas não são obrigadas a aguentar piadas que elas não acham engraçadas. A gente está dizendo que esses três caras aqui, o que contou a piada e os outros dois que morreram de rir, a gente está dizendo que eles não prestam, que eles discriminam mulheres, que eles não querem mulheres na guild, que eles não querem mulheres na comunidade de gamer. Claro que a gente não está dizendo isso. A gente só está dizendo que eles são sem noção. Então, essas meninas aqui que não querem se expor a esse tipo de gente sem noção, elas podem, por exemplo, falar: escuta, eu queria fazer uma guild aqui só de meninas. Cara, como é que um grupo de homens pode se sentir excluído? Porque assim, eu posso abrir um recrute, sair da Sons e abrir um recrute e falar: olha, eu quero o Life Killers que o nome comece com F e que termine com O. A guild, o grupo do jogo, ele existe para conectar pessoas que têm interesses em comum. Se você tem um interesse, qual o problema em você anunciar um interesse para ver se você tem outras pessoas com o mesmo interesse que você? Então, eu vejo pessoas que eu considero bastante, que têm bastante discernimento e que eu admiro, dizendo que é errado que mulheres queiram abrir uma guild só de mulheres. Eu não sei onde isso é errado, porque você é livre para fazer o que você quiser. O que você não pode é chegar para uma guild pré-existente e querer excluir algumas pessoas. Você não pode chegar no grupo e falar: escuta, saiam daqui homens porque eu não gosto de vocês. Agora, se você quer abrir a sua guild, qual é o problema de você abrir um recruit para atrair somente as pessoas com um perfil que você quer? Tem nada de errado nisso. Tem absolutamente nada de errado nisso. Percebe? Aí, beleza. As meninas elas abrem o recruit, chamam, aí começam a ser hostilizadas. Ah, o clube da Luluzinha. Ah, as meninas que agora odeiam macho. Ah, essas minas aí são misândricas. Ah, essas minas aí não sei o quê. Aí começaram a falar do logo das meninas, o que pra mim não faz o menor sentido, porque todas as guilds aqui elas fazem referência a alguma coisa e todas elas têm uma simbologia que você pode extrair e dela sair alguma coisa relacionada a sangue e morte, porque afinal de contas a gente tá num jogo que é de PVP de combate, embora tenha gente que só fique brincando de casinha aqui dentro do jogo.
Mas você percebe que existe uma grande diferença. Aí tem gente tentando ser engraçada e que não percebe que não é engraçado. E não é comum ainda na nossa cultura as pessoas que estão olhando a situação de fora intervirem para falar: escuta, isso não tem graça e isso é desrespeitoso. Não é comum isso. Então, quando alguém conta uma piada do tipo pega o cabo das duas e enfia no seu cu, e alguém fala: escuta, tenha modos, o ódio do grupo parece que se volta àquele cara que está querendo impor a regra. Quando na verdade, quando na verdade geralmente as pessoas nem querem impor a regra, elas querem melhorar um pouco o ambiente de convivência, entende? Entende o que está acontecendo? Bom, então, para a pessoa que me perguntou por que é que você se dá o trabalho de, eu vou ler isso daqui. Ahn, Enfim, o cara disse que assim, o melhor a se fazer, a melhor punição era ignorar. E isso assim, don't feed the troll é don't feed the troll mesmo. Mas a melhor punição é ignorar. E eu falei, olha, é uma visão louvável, é até compreensível, ainda assim não é tão simples. E outra, esse meu post, ele não é para acabar com a toxicidade de quem é tóxico. Não dá para mudar. Não dá para chegar para essa pessoa que conta essa piada e falar, escuta, isso não é engraçado, isso é desrespeitoso. Porque a pessoa, ela não se sente desrespeitadora. E se você for analisar e se você conhecer bem a pessoa profundamente, você vai ver que a pessoa ela nem é. Porque ela não faz com intenção, ela realmente faz aquilo achando que ela está sendo engraçada, na grande maioria das vezes. E aí eu falei, isso daqui não é para acabar com a toxicidade de quem é tóxico, isso daqui é para ajudar na reflexão de quem não pensou bem sobre o assunto e acaba reproduzindo o comportamento comum. Então, assim, essas tretas elas não são perda de tempo, porque elas fazem algumas poucas pessoas refletirem, pensarem e evoluírem. Então, assim, desse grupinho de pessoas que fazem esse tipo de piada e do outro que acha graça, eu não quero resgatá-los. Mas tem aqui no meio uma galera, alguns rapazes aí, alguns jovens gafanhotos, que não refletiram ainda, que manjam muito pouco de mulher e que estão querendo aprender a interagir. Porque tem muito cara que realmente acredita que tá sendo engraçado. E que tá sendo inclusivo. E que tá sendo inclusivo quando fala merda tentando socializar. E o pior, ele acha que tá funcionando, porque ele não deixa de estar interagindo com as meninas ali. E aí eu tenho um sério problema. Nosso humor aqui, ele é de escárnio. E poderia não ser, mas já que é, a gente tem que aceitar, de certa medida, né? A gente tem que pelo menos entender certa medida e tem que tentar mudar aí aos poucos, caso a gente queira. Mas o que é um humor de escárnio? Você já viu homem paquerando, que coisa patética que é, e eu me incluo nisso? Às vezes a gente quer ser engraçado e não consegue, às vezes a gente quer demonstrar confiança e não tem. Assim, uma prática muito comum do nosso flerte aqui é ir lá e tirar sarro da menina. Então você não sabe o que falar, você tá nervoso, você tá tenso, você fala: "Ah, você vai comer um lanchão de um bolão desse tamanho." E aí você encontra alguma coisa na aparência. Gente, por que aqueles livrinhos de cantada não funcionam? Porque se ele funcionasse, a menina ia ser obrigada a ficar com qualquer pessoa, não importa o quão nojenta ela fosse, desde que ela falasse aquela frase. Você coloca no lugar da menina, coitada. Então, assim, não existe um chaveco perfeito, sofisticado, bom que pega porque as palavras foram sábias. Não existe isso. A menina tem que estar interessada. E quando a menina está interessada, o cara vai colocar um defeito nela e ela não vai ficar indignada. Ela vai falar: ai, seu bobo, você vai ver. Pronto. Então tem um chaveco de escárnio e tem a menina que já está interessada, e ela vai pegar aquele escárnio e vai transformar numa coisa legal. Legal. Então, eu posso chegar para uma menina, se essa menina estiver interessada em mim, eu posso falar assim: e essas orelhas suas de abana aí, ó?" Não, duvido. Essa ela tinha que me socar e ir embora. Mas assim, não duvide que uma mulher muito interessada, ela fale: ai, seu bobo, eu vou te bater, você vai ver. E aí venha me bater e aí a gente começa a agarrar. Porque, entende, a nossa cultura ela é de escárnio e aí as pessoas se entendem. Então, quando você vai em sala de aula de quinta série, de oitava série, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de passar por essa fase, se vocês lembram como foi. Ou se vocês já trabalharam com crianças dessa idade. Junta um grupo de meninas e junta um grupo de meninas e você tá dando aula e aí assim, o grupo de meninas fica fazendo escárnio das meninas e as meninas rebatem e ficam fazendo escárnios do menino. Você sai da sala, volta 5 minutos depois, tá todo mundo se beijando.
Porque uma coisa é um grupo de gente que se conhece, uma coisa é um grupo de gente que se conhece. Então eles se zoam porque eles já têm intimidade de longos anos. Eles se zoam, mas depois tá tudo certo. Só que isso, gente, é o ambiente da escola. Porque quando a gente é adolescente, a gente tem que ficar ofendendo o outro mesmo. Por quê? Porque a gente tá aprendendo a interagir. Você já viu filhote de gato? Eles não ficam brigando com tudo que é coisa que se mexe. Eles estão aprendendo a mexer com os instintos dele. Se pega uma criança de 5, 7 anos, coloca ele pra assistir, sei lá, Power Ranger, ele vai ficar dando soco no ar, chute no ar, ele vai ficar fingindo que ele voa, porque ele tá aprendendo a lidar com os instintos dele. Quando a gente tem os, né, quando a gente está na escola, a gente tem que aprender a brigar mesmo. Então a gente procura treta por tudo e a gente debate e discute por tudo. Só que isso, num ambiente onde você já conhece todo mundo e você já tem intimidade com todo mundo, isso é maravilhoso. E hoje você ofende, hoje você insulta e amanhã tá tudo bem, tá tudo bem. É claro, você tem que tomar muito cuidado se você não tá tendo bullying aí com pessoas que não sabem se defender disso emocionalmente, aí você tem que tentar dar um apoio na medida do possível. Mas geralmente eles se entendem. Agora, quando você vai numa comunidade de 18 mil pessoas, tem gente que acha que a piada que ele conta na sala de aula dele continua sendo engraçada, sendo que ele está numa comunidade de 18 mil pessoas. Uma coisa é um cara chegar para todas as meninas que já adoram ele, que estuda todo dia na mesma sala, e falar: vocês são um bando de retardada, de querer andar juntos aí, deixar a gente de fora dessa. Outra coisa é você falar exatamente dessa maneira e se comportar exatamente desse mesmo jeito num grupo de 18 mil pessoas, das quais você conhece meia dúzia porque são da sua guild, e o resto você não sabe nem quem é. Tem cara que realmente acha que está sendo engraçado e acha que está interagindo, e esses caras eles acham que eles estão fazendo as meninas se sentirem confortáveis e não estão. Esse é o ponto. Então, assim, as meninas passam por coisas que vocês não têm noção, porque elas têm que lidar com uma carga emocional, que ao longo do tempo elas vão aprender a lidar com isso, assim, mas não é todo dia do mês que elas estão com saco para lidar com isso. E como elas têm que lidar com isso sempre, repetidamente, porque é igual assim, uma pessoa que me conhece, fala assim: cara, qual é o seu nome, Fausto? Oh, Fausto Silva? Ô louco, meu! E a pessoa ela realmente se acha engraçada, e ela dá risada e ela fica frustrada por eu não achar graça nessa piada, porque pra ela é tão. Só que eu tô ouvindo isso, tipo, desde que eu me apresento, então. Não, pra mim não tem graça. Só que uma coisa é o cara falar Fausto Silva, o louco meu, e se achar muito engraçado porque ele associou uma coisa com a outra. Outra coisa são piadas pejorativas, questionando a sua capacidade, questionando a sua inteligência, dizendo que você quer uma coisa com o seu corpo, dizendo que. Esse tipo de coisa enche o saco. Enche o saco. E tem algumas pessoas que querem se poupar disso e por isso elas querem um grupo para interagir só entre elas. Então, eu não acho desperdício de tempo, porque o mero fato da gente estar falando sobre isso, o mero fato de ter gente que acabou sendo banida do grupo, vai refletir, as pessoas que ficaram vão refletir, e tem gente que fala: puta, que coisa chata, que cara retardado, mas é uma sementinha que vai ficar ali e que pode vir a brotar com outras experiências de vida que essa pessoa venha a ter. Então, quando eu paro para pensar se isso vale a pena ou não, eu acho que vale, porque se eu silenciar, deixa eu ver se eu escrevi, eu achei tão bonito que eu escrevi aqui. Alguma coisa que eu já falei no vídeo do Red também. Falei: olha, eu admiro muito a tua visão, só que não foi só. O que eu vi não foi só toxicidade com o intuito de fazer humor. O que teve foi desrespeito, e teve desrespeito pesado em várias ocasiões. E quando você silencia perante esse desrespeito, significa que você o apoia. Então, assim, se eu escuto um cara falando pega o cabo das duas e enfia no cu, achando que tá engraçado, e encontra uma outra pessoa morrendo de dar risada porque aquilo foi muito engraçado, e eu não tomo uma atitude perante o desconforto dessas três meninas aí que entraram na guild, eu vou me sentir mal. Então o que eu posso fazer? Eu vejo, ou eu levanto a minha voz, ou eu saio também. Né? Então, como eu não quero sair desse grupo, quando eu ver esse tipo de coisa, eu vou me manifestar. Essa foi a primeira parte. A segunda parte é a respeito do vídeo de ontem sobre as carnes. Então vamos ver o comentário do Tom. Fausto, o preço da carne está alto porque os estoques da boi gordo estão no nível mais baixo e os frigoríficos querem manipular o mercado. A praga na China é fake e esse é um dos mercados que eu acompanho. E sim, é divulgado pela mídia.
é pago por quem controla o mercado, abraços. Embaixo eu coloquei 6 links, e todos em inglês, das fontes mais diversas possíveis. Então, assim, os 3 primeiros eles são de um jornal chinês, de notícias da China. Como assim, a gente não pode se alimentar de uma única fonte, eu coloquei 2 outras fontes aqui e depois eu coloquei um artigo do New York Times, um artigo da Reuters e um artigo do USA Today. Por que eu fiz isso? Quanto mais fontes você tiver de informação, melhor. Então, existe um desabastecimento no mercado da China que está causando impacto, sim. Então, mas Tom, você tem um ponto. Você tem um ponto. Existe problema de monopólio no Brasil? Tem. Monopólio assim, cartel, né? Cartel. Existe problema de cartel, sim. Cartel faz muito mais mal para a gente, para o país, do que a própria corrupção em si. A corrupção é péssima, é horrorosa, mas o cartel é pior. O cartel é pior. Então, assim, em certa medida, o Lula é um desgraçado que tem que estar preso porque ele corrompeu o Estado, maquinou o Estado, levando todos os partidos juntos. Sim, lembre-se, todos os partidos, não é o PT, foram todos eles. Todos eles. E isso é péssimo para o país, é horroroso. Por quê? Você teve uma maquinação do Estado para que determinadas empresas fossem favorecidas para que o interesse de alguns se sobressaísse sobre outros. Só que quando você pega o velho da van, ele também tem muitos favorecimentos. Entende? Quando você pega a JBS, eles também tiveram muitos favorecimentos. E o cartel dessas pessoas, ele é tão prejudicial ou muito mais prejudicial do que a própria corrupção em si. Aliás, são esses os elementos mais beneficiados, que são formadores de cartéis, são aqueles justamente que têm interesse em corromper o Estado. Sobre isso. Então, assim, a gente tem cartéis, a gente tem estruturas que deveriam ser combatidas, sim. Problemas que a nossa cultura impede que a gente combata, sim. Existe muito uso de desinformação para ganho de dinheiro? Claro, sempre tem, sempre há. Mas não é uma coisa assim tão gigantesca ao ponto de afetar absolutamente tudo acima de qualquer coisa. A lei da oferta e da demanda, ela continua valendo? Continua. Porque aí você pode me dizer assim, não, mas é que o que está tendo na China é doença no porco. Sim, mas percebe? Vamos olhar para o nosso mercado aqui. E vamos colocar a farinha. Dá uma olhada no preço das farinhas. Você vai ter uma farinha mais cara que a outra, mais barata que a outra, sim, mas uma coisa que você percebe é que elas estão todas no mesmo preço. Por quê? Porque elas são, tirando a TTF, elas são substituíveis. Então, o dia que você não tem uma, você coloca na outra. A mesma coisa acontece com a massa. Com a massa acontece mais ou menos a mesma coisa. O preço ele se mantém por quê? Porque com produtos diferentes você vai fazer mais ou menos a mesma coisa. Então o que acontece? A China ela precisa de porco. O dia que não tem porco, o que ela vai consumir? Ela vai tentar comprar porco do vizinho. Se o vizinho não tem porco, o que ela pode usar para substituir esse porco? A carne de boi. Então, quem está comemorando que, assim, para mim tá safe porque eu não como carne vermelha e a carne vermelha que tá cara, o que vai acontecer quando as pessoas que estão acostumadas a comerem carne, o que vai acostumar quando as pessoas que estão acostumadas droga, aqui ó, você percebe que até o preço da carne ele meio que se mantém também, ó, né? Por quê? Porque todas essas carnes aqui elas são substituíveis. Então, você não vê uma custando tipo 10 vezes mais cara que a outra. Aí o que vai acontecer? A carne de boi ela está muito cara. O que as pessoas vão fazer? À medida que o preço disso daqui sobe, as outras também vão subir, porque as pessoas elas vão começar a substituir uma carne pela outra. Então, inevitavelmente, frango, ovo, porco, peixe, acaba subindo junto, porque as pessoas estão fugindo de um produto e tentando substituir por outro. Isso é bem diferente, por exemplo, de inflação. Porque inflação, por exemplo, o fato da carne, imagina o seguinte, imagina que eu cobrasse, sei lá, R$ 100 pela minha aula. E a carne estava quanto? R$ 20 e de repente está 50, né? Tá 40, vamos supor que dobrou. O fato do preço da carne ter dobrado, mas o combustível ter subido pouco, o arroz ter subido pouco, o feijão ter subido pouco, o fato da carne ter dobrado de preço justifica que eu chegue e fale o seguinte, agora minha aula é 200. Por quê? Porque o preço da carne dobrou, então eu também quero o dobro. Você acha que as pessoas elas vão continuar fazendo a minha aula? Muito provavelmente não.
Muito provavelmente não. Porque os outros professores dificilmente vão ter subido a aula dele só por causa do efeito da carne. Então, existe uma grande diferença entre um produto disparar em preço por escassez e todos os produtos subirem de uma vez. Inflação é outra coisa. Inflação é quando vem o governo, não tem dinheiro para pagar as contas dele e começa a imprimir um monte de dinheiro. Ah, eu não tenho dinheiro para pagar os aposentados, imprime dinheiro e paga. Eu não tenho dinheiro para pagar os meus servidores, imprime dinheiro e paga. Eu não tenho dinheiro para tudo que ele tem que pagar, ele não tem dinheiro, ele imprime e paga. Quando você lota o mercado de silver, o que acontece? A quantidade de produtos continua o mesmo. E como de repente está todo mundo com muito dinheiro, elas vão lá e vão correr para esse produto. Então, a própria natureza do mercado da oferta e da demanda vai fazer com que as pessoas percebam que existe muito mais dinheiro e interesse do que produtos. E o que vai acontecer com o preço de todos os produtos ao mesmo tempo? Todos eles vão subir. E assim, a gente tem inúmeras críticas pesadas a fazer ao nosso governo. Mas, assim, impressão debandar, assim, desordenada de dinheiro não é uma delas. Não é uma delas. Tudo bem que a inflação não está subindo porque está todo mundo lascado mesmo. Isso é ruim. Mas, assim, pelo menos está tendo austeridade, assim, sabe? O governo ele não está imprimindo dinheiro para pagar conta à torta e à direito, dando dinheiro para um monte de gente, para que de repente todo mundo tenha dinheiro e esse dinheiro não tenha lastro, para que não tenha carne no mercado para ser comprada. Não é isso que está acontecendo. A gente está tendo a escassez de um produto. Eu tô falando só daqui, não tô falando que o governo tá ótimo e não tô falando que a gente não tenha problemas sérios a serem resolvidos e não tô falando que os preços do nosso mercado eles não sejam manipulados. Não é isso que eu estou dizendo. O problema é que a gente tem que tomar muito cuidado com o tamanho da desinformação e o quanto essa desinformação pode ser usada para fazer você ter raiva de um determinado governante ou de um determinado opositor ao governo, entende? O que eu quero dizer? Bom, isso daqui era para ser um negócio de 15 minutos e já durou quase meia hora e chega porque eu preciso começar meu dia. Eu espero que vocês entendam o meu ponto aí nessas duas coisas e uma ótima semana para vocês. Eu quero colocar aqui dois adendos super curtinhos, mas super importantes. Primeiro, dá pra gente culpar o açougue porque o cara é um desgraçado, ele tá se aproveitando que a carne tá cara e tá ganhando muito. A oferta e demanda diz que assim tá todo mundo aí vendendo carne. A distribuidora a gente pode até reclamar que tem um cartel, que tem um grupo aí. É, mas você pensar que assim os açougues eles estão querendo bancar esperto para ganhar o máximo que eles puderem, pode até estar. Tá. E dentro de uma cidade assim pode até estar tá acontecendo isso. Mas em São Paulo os açougues eles não são todos da mesma pessoa. Eu não acredito assim que um açougue ele tenha coragem de manter os preços muito acima do mercado, porque ele sabe que o outro está concorrendo e que está vendendo a mesma coisa. Então, se ele deixar o preço dele muito alto por muito tempo, ele vai perder uma clientela. E, assim, a clientela que vai lá habitualmente é muito importante para que ele exista. Um supermercado muito grande, ele pode perder clientes que vão começar a fazer compras em um outro supermercado, simplesmente porque a loja dele está com um dos itens mais caro. Então, os supermercados eles não querem fazer isso. Pode até ser da mesma rede, mas pode ser, não ser o mesmo dono da franquia, assim, né? Do dia ali pertinho da sua casa, por exemplo. O cara ele não quer perder você para sempre, o hábito que você tem de ir comprar nele só porque durante um mês, durante uma semana ele pegou um artigo e deixou muito mais caro do que o outro. É meio suspeito assim. Aí você fala, mas com a distribuidora é diferente. Para a distribuidora manter o preço artificialmente muito alto durante muito tempo do nada, eu acho que ela tem que ter muita força para ir lá e trocar. Porque vamos supor que você tivesse. Eu vou chutar um número tirado do nada, tá? Não, tirado do nada. Vamos supor 1 milhão de toneladas. Vamos supor que eles vendessem 1 milhão de toneladas num determinado tempo, X tempo. 1 milhão de toneladas em X tempo. Como veio a China e falou, eu quero metade de tudo isso daí, sobrou metade. E ainda tem um monte de gente querendo comprar carne. O que acontece com o preço? Sobe. Vamos supor que não tivesse chinês comprando essa carne. E do nada, os caras já tivessem com esse 1 milhão de toneladas prontos para serem vendidos, e os caras olhassem assim e falassem, né, agora não é mais 20, é 50. Imagina se as pessoas que compram esse 1 milhão de toneladas simplesmente falassem, metade dessa galera falasse, nem ferrando. Não. O que aconteceria? Apodreceria 500 mil de toneladas. Então, assim, não.
É muito difícil, mesmo para um grupo só, que eu não acho que deveria existir, mesmo que fosse para um grupo restrito de pessoas, porque quanto mais competidores tiver, melhor. Mesmo para um grupo muito restrito de pessoas, é muito difícil você ir lá e trucar e falar: não, agora o preço mudou, agora é tal. Porque aí você morre com toda a sua produção. E se você não vender essa carne, você vai fazer o quê com ela? Porque a produção em si, toda a cadeia de produção, ela não se alterou. Ela não se alterou. Então tem que tomar cuidado com essa vilanização da coisa. É, e assim, mas as pessoas elas só fazem carne porque elas querem ganhar dinheiro. Ora, por amor não é. Por amor a gente não se prestaria a fazer o trampo que é cuidar de toda essa cadeia para dar o resultado que dá. E a essa gana que essas empresas têm de ganhar dinheiro, a gente deve a nossa subsistência, né? Porque se não houvesse essa indústria, a gente estaria comendo o quê? Tipo, porque eu não consigo transformar a minha produção do BDO em comida real. E assim, eu estou trabalhando por dinheiro real, eu pego esse dinheiro assim, se não tivesse para vender, eu estaria muito lascado, porque eu não conseguiria ir lá e fazer. Eu dei né, uma esticada nesse adendo que era desnecessária, mas para pegar um público específico que talvez se reconheça nele. Ok? Bom, por hora é isso. Até a próxima.